pessoal levanta a capota do carro aqui, né? O som estrondando. O som é mais caro do que o carro. E o camarada colocando música, meus irmãos, que não exalta a Deus, mas o camarada está lá, ué, está lá. Chega de boleto para pagar e ele não está nem aí. E o povo de Deus, ele cravado, é ali. Não bota um louvor em casa, não liga um radinho de pilha, não faz nada, meu irmão. Nós precisamos mudar o nosso conceito de adorar a Deus. Porque o ímpio está aí, meu irmão, estourando, fazendo tudo. Satanás não faz nada por ele, mas ele está aí. Nós temos um Deus que nos acolhe. E muitas vezes nós não devolvemos o louvor que é dado a Ele. Amém? No Salmo 100 que ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Amém? Servir com alegria. Então Davi, ele começa esse salmo chamando o povo até um momento de graça, até um momento de adoração, até um momento de abrir o coração, de se entregar a Deus. Vinde, vamos adorar esse Deus, porque Ele tem nos acolhido, porque Ele tem nos sustentado, porque Ele tem nos dado muitas coisas, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Amém? Nós encontramos aqui também, irmãos, a expressão, por que ele fala que esse Deus é tão grandioso? Porque esse Deus que é tão acolhedor, esse Deus que ele não cessa e não cansa de louvar. Se você olhar aí na sua Bíblia, no capítulo 34 do Salmo, eu não sei se a sua Bíblia tem referências, mas ela está fazendo referência a esse Salmo, a 1 Samuel capítulo 21. Um dos momentos mais tristes e terríveis na vida de Davi, de muitos que ele viveu. Salmo 34, ele está relatando ou glorificando um momento difícil que ele viveu na sua vida. Em 1 Samuel capítulo 21, Saul estava perseguindo Davi, querendo matar. Aonde pegasse ele matava mesmo. A inveja, o ódio, a ira, não queria perder o trono, não queria perder a realeza, o poder não queria sair das suas mãos, e Davi estava fugindo de Saul, não tinha para onde ir, o homem dominava tudo. Capítulo 21 de 1 Samuel, Davi correndo de Saul, ele se esconde no meio dos gaditas. Quem eram os gaditas? Era a família de Golias, meu irmão, porque Golias não era filisteu. Ele era um soldado que estava a serviço de qualquer exército que pudesse pagar para ele. Então ele era lá dos gaditas. Davi correndo, ele se refugiou no meio dos gaditas. E logo que chegou, você pode ver aí, capítulo 21 de 1 Samuel, a gente disse, esse aí é Davi. Esse aí é aquele que quando saía para a batalha, o povo dizia, Davi venceu os seus milhares. Esse aí foi quem matou Golias. E Davi, a palavra diz aí, 1 Samuel, que ele teve muito medo. Ele disse, agora eu vou morrer. E o que Davi fez? Ele se fez de doido. Você já ouviu essa expressão? Quando a pessoa está fazendo alguma coisa, ele diz assim, está se fazendo de doido, é macho? Davi se fez de doido, para não morrer. A ponto do rei expulsar Davi da sua presença. E ele disse, como é que pode? Vocês trouxeram um doido para cá. Já no resto os doidos que já tem aqui. Não, mas é Davi. Não, eu não quero esse homem aqui. Manda ele embora. E a partir dali, irmãos, Davi se escondeu na caverna. Davi passou por dificuldade. Davi estava nos imprensados, sempre fugindo. Quando ele escreve esse salmo falando da bondade de Deus na vida dele, do que Deus tinha feito, tinha derramado graça sobre ele. Olha o versículo 4 de Salmo 34, irmão. Ele diz, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ainda bem que você não perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Porque ele disse, no momento em que eu busquei esse Deus, Ele não me abandonou.
Ele não me deixou sozinho. Ele mostrou quem é o Deus que eu sirvo. Ele não me deixou só. Eu busquei o Senhor. Ele me acolheu. Ele me livrou de todos os meus temores. O homem não diz assim, foi contando vantagem, dizer, olha, eu estive lá no meio dos gaditas, eu enrolei o rei, eu me fiz de doido. Não, ele glorifica a Deus, porque Deus deu sabedoria a ele, para ele sair de uma forma que ele pudesse escapar, e Deus abençoou a vida dele. Irmãos, olha, e a palavra nos ensina que são nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, meus irmãos. É que nós precisamos buscar a Deus, como Davi buscou, e dizer, eu busquei o Senhor, nesse momento difícil, eu me derramei na sua presença, e Ele se mostrou favorável a mim. Ele se mostra favorável a mim, Ele se mostra favorável a você, meu irmão. Basta nós buscarmos a Ele, basta nós buscarmos a Deus, a esse Deus, e Ele diz, Ele vai me livrar de todos os meus temores. Amém? Outro motivo porque Ele exalta esse Deus, versículo 6, ou melhor, versículo 5, contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexames. Contemplai-o e serei iluminados. Contemple o Senhor. E como é que nós contemplamos a Deus? Como é que nós vemos a Deus, irmãos? Através da adoração. Está na sua presença. É a palavra que Ele disse para a mulher samaritana. Ele disse, vem a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Amém? Contemplai a face do Senhor, Ele diz, contemplai-o e sereis iluminados. Esse Deus que nos acolhe, Ele diz no momento mais difícil, eu contemplei a face do Senhor, Ele iluminou a minha mente e disse, o caminho é esse, eu tenho que fazer isso. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Eu não sei você, se você enfrenta a tribulação, eu não enfrento. Quem passa por esse caminho, irmão, quem passa por essa vida e diz que não tem dificuldade, não tem luta, não é desse mundo. Porque enquanto vivemos aqui, as lutas são constantes, são as tribulações, mas a palavra diz, clamou este aflito, clamou esse que está abatido, e o Senhor o ouviu. Amém? Isaías 57:15. Olha o que ele diz aí. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito o alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o abatido de espírito, e para vivificar o coração dos contritos. Então esse Deus que habita o santo lugar, esse Deus que habita o mais alto, santo dos santos, Ele está bem pertinho de você aí. Amém? Glória a Deus. Versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor estava ali, protegendo, guardando, restaurando, irmãos. Deus, Ele tem um anjo que Ele guarda, Ele tem um anjo que nos protege. O anjo do Senhor, Ele tem o Espírito Santo, que quando Ele saiu, Ele deixou na minha vida, Ele nos guia, Ele nos dá graça, Ele está conosco todos os dias. Amém? Versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Onde está o nosso refúgio? Salmo 91, ele diz, como é?
aquele que habita, né? O esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansar. Diz do Senhor: és o meu refúgio, a minha fortaleza. Amém? Meu alto refúgio. É esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nos acolhe, que acolheu Davi. E só para lembrar, o mesmo Deus que acolheu Davi é o mesmo Deus que nos acolhe. Amém? Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? O Senhor me acolherá. Já ouvimos testemunhos de pessoas que foram abandonadas pela família depois que se converteram, depois que aceitaram a Cristo. E essas pessoas, elas foram acolhidas, elas ganharam uma nova família. Nós somos uma nova família. Nós temos a família de Deus. Amém? O Senhor, Ele nos acolhe. O Senhor, Ele não nos desampara. O Senhor, Ele faz aquele acolhimento que só Ele pode fazer. Por isso, irmãos, Davi aqui, ele está mostrando com todas as letras, ele faz questão de anunciar o Deus acolhedor, aquele que está no momento em que nós precisamos, nos momentos mais difíceis, ele está perto de nós, ele nos acolhe. Ele diz: primeiro nós devemos louvar esse Deus, e depois ele mostra por que nós devemos adorar esse Deus, louvar esse Deus, pelo seu acolhimento, pela sua graça e pela sua destra que nos sustenta a cada dia, quando estamos mais abatidos, mais sem forças, e aí Ele nos dá força para avançarmos mais um dia, vencermos mais uma dificuldade. Amém? Amém. Então, a palavra também vai mostrar que esse Deus que nós louvamos e que Ele é o Deus que mostra o seu acolhimento, o salmista também diz que esse Deus, nós devemos a Ele temor, nós devemos a Ele respeito, nós devemos a Ele adoração, nós devemos a Ele obediência. Amém? Então, irmãos, não funciona, pelo menos pela palavra de Deus, a minha Bíblia não mostra, onde eu posso fazer uma negociação com Deus, onde eu posso fazer com Ele um jogo de barganha, onde eu posso dar algo para Deus e Ele devolver algo para mim, onde eu posso estar abençoando, ou melhor dizendo, ofertando algo para que Ele possa me proteger e me abençoar. Não, mas eu estou dando isso aqui porque Deus vai me guardar, Deus vai me enriquecer, Deus vai me dar muito mais. Deus não trabalha dessa forma, meu. Deus trabalha pela obediência. Amém? Deus trabalha pelo temor. O próprio Davi, que nós estamos vendo aqui um salmo que ele escreveu, era um homem cheio de falhas, assim como eu e você. Mas quando o apóstolo Paulo, lá em Atos, ele está falando sobre Davi, ele diz: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Amém? Obediência. Alguém que tinha o temor do Senhor em suas veias. Alguém que tinha o prazer de obedecer a Deus. Amém? Então no versículo 9 aí do salmo que nós estamos estudando aqui, no versículo 9 ele diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém? Olhe, lê de novo. Ele não está falando aqui, olha, dê a oferta maior, faça um voto, ou faça isso ou aquilo, que vai faltar nada na sua casa, na sua vida. Não, a palavra está dizendo: temei ao Senhor, seja obediente
obediente à sua palavra. Tenha respeito para com Deus e com as coisas sagradas, com as coisas santas, e eu faço o resto. É o que a palavra diz. Está falando, olha o versículo 10. Ele diz: os leãozinhos passam fome. Se o leão, que é o rei da floresta, o leão que é um bicho bravo, selvagem, ele está dizendo: se ele não caçar e não trouxer comida para os leãozinhos, eles vão morrer de fome. Mas que os que temem ao Senhor, bem nenhum lhes. Amém? Salmo 23:1, o que é que diz, irmãos? O Senhor meu pastor. Amém? Nada. Mas nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra. Amém? O temor do Senhor é preciso estar em nossas vidas. Senão, não adianta estar na igreja, não perder um culto, estar em todas as programações, fazer todo tipo de sacrifício que você possa imaginar, não dá certo. É preciso mais. Versículo 11: vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Vinde e escutai, e eu vou ensinar o temor do Senhor. Muito mais do que sacrifícios, muito mais do que grandes ofertas, é o temor, é a obediência, é o respeito para com Deus, é o respeito para com as coisas sagradas, é o respeito para com o santo de Deus. Amém? E nessa lista que ele vai descendo e vai falando sobre o temor do Senhor, eu quero destacar duas coisas que ele fala aqui sobre temer a Deus, sobre sua obediência, sobre o temor do Senhor. Versículo 13: refreia a tua língua do mal. Dentro do temor do Senhor existe o refrear a língua. É forte. Provérbios 18:21, ele diz: o poder da morte e da vida está na língua. Quem dela usa, bem aproveita, comerá, tirará o bem dela. Está na língua, meu irmão. Alguém já falou aí, não sei quem foi, que a língua é como se fosse uma serpente e os dentes é uma grade. Isso que é uma serpente, está trancada, né? Os dentes tranca essa serpente. Alguém falou, eu não sei quem foi. Será que é isso? Mas a palavra está falando aqui, olha só: refreia a tua língua do mal. Tem a ver com obediência, tem a ver com o temor do Senhor. Vamos ver o que Tiago fala sobre a língua. Vamos lá para Tiago capítulo 3. Olha o que ele diz. Tiago capítulo 3: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o que ele diz aí no versículo 3: ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedecerem, também lhe dirigimos todo o corpo inteiro, né? Quando você freia o cavalo, freia na boca, ele para. E ele faz essa ilustração, essa comparação. Ele diz, versículo 4: observai também igualmente os navios, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o timoreiro, o impulso do timoreiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva.
Para minha tristeza, eu já vi pessoas morrendo por causa de língua, por causa de palavras, por uma situação que não era para ser falada, por algo que não era para ser dito. Aquela pessoa veio a morrer. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É a palavra que está falando, meus irmãos. Ele diz: refreia a sua língua, refreia a sua língua. A língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Versículo 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ela é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Nós temos que ter cuidado com a nossa língua. A palavra diz refreio. Coloca um freio aí nesse negócio. Tem mais aí? De uma só boca procede bênção e maldição. Nós precisamos refrear, colocar um freio. Isso é temor do Senhor, irmãos. O que nós falamos tem uma repercussão muito grande. Outra frase também que alguém falou: nós somos senhores do que nós não falamos, mas nós somos escravos daquilo que falamos. Nós somos pegos pela palavra, como você disse. E quando você não fala, você é senhor, você segurou, você não disse, mas falou, você está pego pela palavra. Então nós temos que refrear a língua. Então nós temos que nos segurar. E a palavra diz, no versículo 13: refreie a sua língua do mal, e os teus lábios de falarem dolosamente. Nós, como servos de Deus, irmãos, como povo de Deus, precisamos vigiar. O que estamos falando? O que estamos transmitindo? Que a nossa língua está falando. Amém? E a segunda coisa, no versículo 14, ele diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Aparta-te do mal, aparta-te do mal, é o que a palavra diz. Isso tem a ver com obediência. E a palavra está falando para cristãos, a palavra está falando para crentes, para a igreja. A igreja nesses últimos tempos, eu não digo nesses últimos tempos, mas a igreja no decorrer dos anos, elas têm se envolvido em coisas do mal, meus irmãos. Basta você acompanhar aí o noticiário, a igreja está infestada, mergulhada na lama, por conta de pessoas que têm se envolvido com o mal. A palavra diz: aparta-te, separa-te. 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz: saia de toda e qualquer aparência do mal. Ele ainda vai mais além, ele diz: além de você se apartar do mal, tudo que te faz lembrar, ou tudo que te faz uma referência, ou tudo que parece que não edifica, que não vai dar certo, ele diz: se afaste, não vá. Amém? Vamos lá para Gênesis, e a gente sempre está voltando para Gênesis, porque lá é o livro do início, do começo, né, do princípio de tudo. Gênesis capítulo 2, versículo 9, olha o que a palavra diz: do solo, versículo 8, vamos começar do 8, Gênesis 2, 8 e 9, ele diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 9: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem
e do mal. Agora, irmãos, veja como Deus é bom e veja como Deus é esse Deus que nos acolhe. O bem e o mal, ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas Deus, ele sempre nos dá a opção. Quero dizer para você que Deus não criou robô, ele criou seres humanos com capacidade de pensar e com capacidade de escolha. Eu e você podemos escolher fazer o bem ou o mal, sim ou não? E nós escolhemos o quê? Pois é. Olha só. Deus coloca o homem no jardim, versículo 9, e fez toda sorte de árvores agradáveis à vista, boa para alimentação. E no meio ele colocou a árvore da vida, e perto da árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Chega Satanás, pega a mulher, e ele vai apontar logo para onde? Para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanta coisa boa, tanta coisa maravilhosa. A palavra diz aí no versículo 9: Deus criou tudo lindo, bonito. Não é assim, irmãos? Nós vivemos num mundo onde Deus criou, e nós olhamos as maravilhas que Deus fez. As coisas naturais é coisa muito boa, onde nós podemos desfrutar de coisas alegres com a nossa família, onde a gente pode ficar à vontade, tem os parques, tem tudo. Deus nos dá o direito de escolha, e nós escolhemos sempre o lado mal, o lado ruim, e Deus nos dá esse direito de escolha, e Ele colocou aqui no jardim o homem, e tudo estava à disposição dele. Vamos lá para capítulo 3 de Gênesis, versículo 5. Ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele foi exatamente na ferida, e é isso que ele faz comigo e com você. Ele não mostra as coisas boas que Deus fez, ele vai mostrar sempre na sua vida. A opção que ele vai dar não é do bem, ele vai dar sempre a opção do mal. Ele vai dar sempre as coisas desagradáveis, com uma maquiagem, que a coisa é boa. Mas a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Tudo era lícito no jardim? Era, mas nem todas convêm. Tinha um ali que não podia. Nós temos o direito de escolher, ou melhor, nós temos a liberdade de escolha na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6. Jesus, quando está ensinando os discípulos a orar, ele diz: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Meus irmãos, as artimanhas desse homem, ele tem tomado, ele tem derrubado, ele tem feito grandes coisas, estraçalhado com a vida de muitos, porque nós temos nos achegado, como diz aqui o Salmo 34, ao invés de nos apartar do mal, nós temos nos achegado ao mal. Nós temos chegado muito perto, meus irmãos. Nós temos chegado tão perto, nós temos caído, fugindo do salmista que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós estamos sempre andando e correndo para o lado do mal, e nós devemos nos apartar do mal. Amém? Olha o versículo 18 aí do Salmo 34, ele diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Amém? Perto está o Senhor. Portanto, irmãos, se nós somos alguém que glorifica o Senhor, se nós somos alguém que reconhece que o Senhor Deus é um Deus acolhedor, se nós somos alguém que nos afastamos do mal, que refreamos a nossa língua, uma coisa nós temos por certo: Deus está perto de nós. Deus está perto de cada um de nós. Davi tinha essa certeza, Davi tinha essa qualidade. Ele disse: o Senhor está aqui pertinho.
Porque eu procuro me desviar, eu procuro estar longe, eu procuro me apartar de tudo que me afasta de Deus. E é isso que nós temos que fazer, e essa é a nossa missão. Que nós temos que fazer. Amém? Terminando aqui, eu termino com o versículo 21. Melhor, versículo 19, do capítulo 34 de Salmos, onde ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? João 16, 33. Ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra diz: muitas são. As muitas são cobertas pelas todas. São muitas, mas eu sou livre de todas. São muitas, mas eu sou livre de todas. São muitas, mas eu sou livre de todas. Amém, irmãos? E é essa a certeza que nós temos. Pode ser muitas, pode vir em abundância. A palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Vamos agradecer a Deus